O calor era espesso naquela tarde de terça-feira em Porto Belo, cidade de médio porte no interior do Rio de Janeiro. O ar parecia se mover devagar, como se a atmosfera tivesse preguiça. A estação central, sempre movimentada no fim do expediente, misturava sons de passos apressados, apitos abafados e conversas fragmentadas. Um cheiro de suor, óleo de motor e pipoca estourada preenchia o ambiente. O juiz Osório Fernandes, 61 anos, vinha da comarca de Itaúna, onde passara o dia em audiências. Usava um terno cinza claro suado nas axilas, gravata frouxa e a pasta de couro preto pressionada contra o corpo. Estava exausto, tenso e impaciente. O sol o incomodava. A multidão o irritava. Os jovens o incomodavam ainda mais. Ao sair do vagão, seus olhos foram direto para um pequeno grupo de adolescentes rindo perto da escada de acesso. Todos negros, todos de uniforme escolar. Algo dentro dele, uma combinação silenciosa de cansaço, preconceito e poder, acendeu como um fósforo riscado na escuridão do instinto. Seu olhar cravou em um dos garotos. Alto, magro, expressão calma. Luiz Henrique. Luiz estava olhando para o celular, distraído. Não viu o juiz. Não percebeu que para alguém como Osório, sua pele escura, sua postura relaxada e sua presença no espaço público já eram por si só uma afronta. Osório parou diante do grupo. Alguém riu de uma piada. O juiz entendeu mal. Achou que era com ele. De repente, Luiz levanta os olhos e esbarra o olhar com o dele. Por menos de um segundo. Mas foi o suficiente. Respeite sua autoridade, moleque, rugiu Osório. E antes que qualquer pensamento se formasse, antes que o mundo respirasse, sua mão direita cortou o ar e estalou no rosto de Luiz, com um tapa seco, violento, alto. O som ecoou como um tiro em câmera lenta. As conversas cessaram. Um silêncio horrível tomou conta da plataforma. Luiz não caiu, não gritou. Apenas levou a mão ao rosto e ficou ali, paralisado, com os olhos arregalados de vergonha, dor e surpresa. Sua boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ele nunca tinha sido agredido assim. Muito menos por alguém de terno e pasta de couro. Muito menos por alguém que nem o conhecia. Atrás dele, os colegas não sabiam o que fazer. Uma senhora soltou um "meu Deus" abafado. Um homem de boné começou a filmar com o celular. Outros fingiram que não viram. O fiscal da estação hesitou em se aproximar. Osório, ofegante, ajeitou a gravata e virou as costas como se nada tivesse acontecido. Luiz permaneceu imóvel por mais alguns segundos. Depois abaixou a cabeça. O rosto ardia, mas o que queimava de verdade era a dignidade. Sentiu-se pequeno. Sentiu que sua vida, ali, aos olhos de todos, tinha valido menos do que a ira de um homem branco com um cargo importante. Naquele momento, Luiz não sabia que alguém estava gravando. Não sabia que aquele vídeo atravessaria o Brasil nas próximas horas. Não sabia que aquele tapa, aparentemente mais um ato cotidiano de brutalidade ignorada, se tornaria manchete, caso jurídico, símbolo de uma ferida aberta. Ele apenas sabia que tinha sido agredido, em público, sem motivo, e que ninguém, absolutamente ninguém, havia tentado impedi-lo. A estação voltou a respirar lentamente. Os trens chegaram. Pessoas foram embora, mas ali, naquele chão de concreto, ficava uma cicatriz invisível que começaria a doer em milhares de outras pessoas que, mesmo de longe, reconheceriam a dor de Luiz como sua. Luiz Henrique dos Santos acordava todos os dias às 5h45. Antes mesmo do sol tocar o parapeito da janela de seu quarto, ele já havia tomado banho frio, vestido com o uniforme azul e branco do Colégio Estadual Getúlio Vargas e ajeitado a mochila com os cadernos e o lanche que sua mãe deixava na geladeira na noite anterior. Um pão com margarina embrulhado no papel toalha, uma fruta e, às vezes, um suco em caixa, quando dava. Aos 17 anos, Luiz era um jovem que ainda carregava o brilho da inocência nos olhos. Não o tipo de ingenuidade que não vê maldade no mundo. Disso ele já sabia desde muito cedo. Mas a fé resiliente de quem ainda acredita que, com esforço e dignidade,
É possível ir além do que esperam de você. Era bolsista em um curso técnico de engenharia elétrica e estagiava numa pequena oficina de manutenção de equipamentos hospitalares, onde fazia mais café e limpava ferramentas do que mexia em fios. Mas ele gostava. Sentia que aprender era sua maneira de se proteger, de avançar, de responder ao mundo não com raiva, mas com competência. Filho único de um casamento que durou pouco, Luiz foi criado pela mãe, Dona Regina, uma auxiliar de enfermagem que fazia plantões em 2 hospitais. Quando podia, o pai o via nos fins de semana, mas era a mãe quem segurava tudo. Contas, broncas, abraços e silêncio nos dias difíceis. Era uma mulher forte, mas cansada, e mais do que ninguém, sabia que ser mãe de um menino negro, inteligente e sonhador, era um desafio de resistência contínua. Na escola, Luiz era respeitado pelos professores e benquisto pelos colegas. Não era o mais popular, mas era o mais confiável. Ajudava nas tarefas, dividia o lanche e era conhecido por desenhar projetos de robótica com uma facilidade espantosa. Sonhava em segredo em entrar na UFRJ. Queria mudar a vida da mãe. Queria projetar algo que fosse útil ao mundo. Mas, acima de tudo, queria ser visto por quem era, e não por como parecia ser. Por isso, quando a mão do juiz cortou seu rosto naquela tarde abafada, não foi apenas a pele que se feriu. Foi algo mais profundo. Foi como se o mundo inteiro tivesse decidido ignorar quem ele era. Sua história, seu esforço, sua humanidade. E o resumisse a um estereótipo com apenas um olhar. Naquela noite, Luiz não conseguiu jantar. Deitou cedo, mas não dormiu. Olhou para o teto do quarto por horas, tentando entender o que tinha feito de errado. A imagem do tapa se repetia como um filme maldito. E cada vez que a lembrança voltava, ele sentia menos raiva e mais vergonha. O tipo de vergonha que a vítima não deveria sentir, mas sente mesmo assim, como se tivesse permitido a própria humilhação apenas por estar ali. No celular, dezenas de mensagens pipocavam. Colegas perguntando se estava bem, um amigo avisando que o vídeo tinha viralizado, um número desconhecido tentando ligar. Ele não atendeu. Não queria mais vozes. Não queria perguntas. Queria entender o que fazer com a dor que agora morava em silêncio dentro do peito. Ao fundo, a televisão na sala noticiava casos de violência policial. Jovens mortos em becos, racismo em escolas, abusos de poder. Era como se o Brasil sussurrasse: "Você é só mais um." Mas Luiz, naquele instante, começou a sentir que não queria e não podia ser só mais um. Ainda não sabia como, mas algo havia mudado para sempre. O vídeo tinha exatamente 28 segundos, gravado por uma mulher de óculos escuros que voltava do trabalho com as sacolas do mercado no braço. Mostrava o juiz Osório Fernandes descendo do trem com os passos acelerados, olhos duros e o dedo em riste, como quem já havia julgado antes de ouvir. Em seguida, a imagem tremia, mas era possível ver claramente o tapa seco, brutal, e ouvir a voz grave gritando: "Respeite sua autoridade, moleque." Depois, um silêncio que dizia tudo. A multidão, surpresa, hesitou. Luiz ficava imóvel, os olhos marejados, o rosto virado para o lado, como se nem soubesse se podia se defender. Alguém murmurava: "Filho da mãe." Outro filmava. Mas ninguém interferiu. O juiz se afastou sem olhar para trás, com a mesma soberba com que entrava nos tribunais, certo de que nada o tocaria. Naquela noite, o vídeo começou a circular primeiro em grupos de bairro. Depois passou para redes maiores, páginas de denúncia, ativistas. Em menos de 12 horas, já estava no Twitter com a hashtag Justiça por Luiz Henrique. E aí não havia mais como parar. Mas Luiz não queria fama. Acordou no dia seguinte com a mãe ainda de jaleco ao lado da cama, segurando o celular como quem segura uma bomba. Ela não chorava, pelo menos não na frente dele, mas seus olhos estavam vermelhos. "Filho, a gente vai ter que conversar." Ele já sabia. "O vídeo, né?" Ela assentiu. "Tá em tudo quanto é lugar. Tua escola me ligou. Gente de jornal. Até um advogado. Disseram que querem te ajudar.
Que isso não pode ficar assim. Luiz respirou fundo. Estava com medo. Medo do mundo, das perguntas, dos microfones, dos julgamentos. Medo de que agora ele deixasse de ser Luiz Henrique e virasse só o garoto que levou o tapa. No caminho para ser na escola, os olhares mudaram. Algumas pessoas o encaravam com pena, outras com curiosidade, um ou outro com respeito. Mas o que mais doía era aquele tipo de olhar que dizia: "Tá vendo? Ele deve ter feito alguma coisa." O mesmo tipo de olhar que sempre foi treinado para desconfiar de meninos como ele, que vê ameaça onde só há presença. Durante a manhã, o diretor o chamou para uma conversa. Foi gentil, mas frio. Disse que a escola estava solidária, mas que seria bom Luiz tirar uns dias, para preservar sua imagem, claro. Luiz olhou para o chão e assentiu. Não queria ser o centro das atenções. Queria voltar a ser invisível, mas por dentro sentia outra coisa. Uma inquietação. Na hora do almoço, enquanto empurrava o arroz no prato, o telefone tocou. Era um número privado. A mãe atendeu primeiro. Depois passou para ele. Alô? Luiz Henrique. Boa tarde. Aqui é Ismael Barreto, procurador-geral do Estado. Sou pai do garoto que você é. E quero que saiba que você não está sozinho. Silêncio. Luiz levou alguns segundos para processar. Procurador-geral. Pai do garoto que você é. Era como se, de repente, o mundo estivesse dizendo: agora é a sua vez de ser ouvido. A ligação durou menos de 3 minutos, mas os efeitos reverberaram por horas. Quando Augusto Henrique desligou, o juiz Osório Fernandes ficou estático na poltrona de couro de seu gabinete. O copo de uísque em sua mão tremia, e pela primeira vez em muitos anos, ele não sentia orgulho da estante atrás de si, repleta de medalhas, diplomas e retratos, emoldurados ao lado de ministros, desembargadores e secretários de governo. Sentia vergonha, não apenas pelo que tinha feito, mas pelo que aquilo revelava sobre ele. Pela primeira vez foi forçado a encarar o reflexo que evitava. Um homem velho, branco, criado em berço autoritário, que confundia respeito com medo, autoridade com vaidade, justiça com privilégio. Lembrou-se do rosto do garoto, do tapa, da fúria que o tomara como um impulso, como um reflexo automático. E sentiu um gosto metálico na boca. Não havia ameaça, não havia crime. Havia um menino, um filho. E agora ele sabia de quem. Augusto Henrique dos Santos era seu oposto em quase tudo. Negro, de origem humilde, filho de empregada doméstica com porteiro, mas formado com louvor em direito pela USP, mestre em direitos humanos e nomeado procurador-geral do Estado 3 anos antes, tornando-se uma das figuras mais respeitadas e temidas do sistema de justiça. E agora era pai de Luiz. A ironia não passou despercebida. Osório passara décadas ignorando a transformação lenta da sociedade, fingindo que o mundo ainda girava ao redor do poder de sua assinatura, que os tempos não haviam mudado, mas mudaram, e de repente ele não era mais o homem que mandava. Era o homem que agredira o filho de um símbolo da justiça moderna. Era o homem que, mesmo sem saber, levantara a mão contra tudo que dizia defender. A dignidade, a equidade, o Estado de Direito. Ao fundo, seu celular vibrava com mensagens de colegas. Uns sugerindo que se calasse, outros que negasse. Um ou dois oferecendo apoio cego. Mas havia também os que já se afastavam, que silenciavam com o desprezo dos que pressentem uma queda iminente. Osório desligou o celular. Levantou-se devagar, como se a gravidade tivesse aumentado. Foi até o banheiro, lavou o rosto, olhou-se no espelho. E o que viu não foi o juiz. Foi o homem. Um homem pequeno diante do estrago que causou. Era um pouco mais de 18h30 quando o vídeo começou a se espalhar pelo Twitter, agora rebatizado como X. Um estudante filmara tudo do outro lado da plataforma e postara com a legenda: juiz agride estudante negro dentro da estação de trem em Porto Belo. Isso é racismo institucional. Até quando? Nos primeiros minutos, a publicação teve poucas curtidas, mas como acontece com verdades que sangram,
Bastou um compartilhamento certo para o país inteiro ver. Por volta das 19h15, a jornalista Maju Torres, âncora do noticiário noturno de uma das maiores redes de TV, compartilhou o vídeo com a legenda: "Esse menino poderia ser meu filho. Esse juiz ainda vai vestir a toga amanhã." A partir dali, a queda foi livre e sonora. O vídeo viralizou. Hashtags como "Chona Justiça por Luiz", "Ina Racismo é Crime", "Ina Juiz não é Deus" e "Ina o CNJ precisa acordar" explodiram nos trending topics nacionais. Coletivos de juristas negros se mobilizaram em minutos, emitindo notas públicas pedindo a suspensão imediata de Osório Fernandes. ONGs ligadas aos direitos humanos convocaram uma coletiva de imprensa de urgência para a manhã seguinte. Mas não foi só isso. Às 20h10, estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde Luiz sonhava estudar, organizaram um protesto relâmpago em frente à estação de metrô da Cinelândia. Mais de 300 pessoas se reuniram em menos de 2 horas, com cartazes improvisados e gritos que ressoavam entre os prédios antigos do centro. Não foi um tapa, foi a história que arde. Se a toga encobre o racismo, que se rasgue a toga. Em Salvador, um grupo de jovens do Movimento Negro Unificado organizou um protesto simbólico na frente do Fórum Rui Barbosa, acendendo velas no chão, cada uma com o nome de uma vítima da justiça seletiva. Luiz foi a última vela acesa. Ainda estava vivo, mas havia sido queimado por dentro. Em Brasília, o ministro dos Direitos Humanos, Dr. Elias Moreira, foi um dos primeiros representantes do alto escalão a se pronunciar publicamente. Em entrevista emergencial, disse com os olhos firmes: "O Brasil precisa entender que a cor da pele de um jovem nunca pode determinar sua culpa. A justiça que bate em um inocente é a mesma que falha em proteger quem mais precisa dela. O CNJ será acionado imediatamente e o Ministério acompanhará o caso de perto." Por volta das 21h, o Conselho Nacional de Justiça divulgou nota oficial confirmando a instauração de um processo disciplinar contra o juiz Osório Fernandes. O Corregedor Nacional, pressionado por juristas, ativistas e membros da própria magistratura, convocou uma reunião de urgência para a manhã seguinte. A imprensa se debruçou sobre o passado de Osório. Descobriu-se, em poucas horas, que ele já havia sido alvo de 3 representações por condutas abusivas, todas arquivadas em silêncio. Agora, os arquivos voltavam à tona como fantasmas, chamando o passado para julgamento. Na mesma noite, repórteres tentaram contato com Luiz e sua família. Ele recusou entrevistas. Estava trancado no quarto. O pai, Augusto Henrique dos Santos, havia pedido cautela, mas já articulava nos bastidores uma ofensiva jurídica e institucional que em poucas horas ganharia força. Enquanto isso, em comunidades de periferia de norte a sul, rodas de conversa se formaram em praças, grupos de WhatsApp fervilhavam, e nas salas das famílias negras, o silêncio era pesado, porque todo mundo sabia o que aquilo significava. Não era só sobre Luiz, era sobre o país, sobre a ferida antiga que nunca cicatrizava, sobre o tapa que ecoava em rostos que ninguém filmou. E naquela noite, o Brasil assistia, mais uma vez, a uma verdade dolorosa. O racismo não era exceção, era estrutura. Mas agora, talvez, alguém estivesse disposto a desmontá-la. E o rosto machucado de um jovem estudante havia se tornado o estandarte dessa luta. Na manhã seguinte à agressão, o país ainda fervia. Nos grupos de mensagem, nas mesas de café, nos corredores dos fóruns e universidades, o nome Luiz Henrique dos Santos já não era mais apenas o de um jovem agredido. Era o eco de algo muito maior. Mas Luiz, calado em seu quarto desde o dia anterior, ainda lutava para organizar o que sentia. Dormira pouco. Sua mãe, Dona Regina, mal saíra da porta do quarto. O pai, Augusto, chegara de madrugada, mas não quis forçar a porta. Apenas deixou um bilhete dobrado sobre a cômoda com 2 palavras: "Te escuto." Às 9h42, o país inteiro parou.
Através da conta de uma professora da escola técnica onde estudava, Luiz pediu que publicassem uma carta. Sem vídeos, sem pronunciamentos, sem entrevistas. Apenas palavras. Escreveu à mão com sua letra firme e entregou dobrada, como quem entrega um pedaço da própria alma. O título era simples: Direto, Carta ao Silêncio. Por Luiz Henrique dos Santos, 17 anos. Não quero vingança, quero respeito. O que mais me doeu não foi o tapa, foi o que veio antes. E o que não veio depois. Foi o olhar de desprezo, foi o silêncio em volta. Foi a certeza de que, naquele momento, eu não era ninguém para aquele homem. E o mais triste é que, em muitos lugares, ainda não somos. Eu poderia ser o melhor aluno, o mais educado, o mais esforçado. E ainda assim, para alguns, eu continuaria sendo só mais um corpo, mais um suspeito, mais um alvo. Mas eu não sou mais um. E ninguém que anda do meu lado é. Não me olhem com pena, não me tratem como vítima. Sou filho, sou estudante, sou um sonhador. E sou negro. Se minha pele incomoda, talvez o problema não esteja em mim, mas em quem se recusa a ver além dela. A justiça que me feriu não é só feita de togas, é feita de silêncios. E o silêncio é o cúmplice mais fiel do racismo. Hoje, escrevo com a dor de quem foi humilhado, mas também com a força de quem não vai se calar. Eu não quero holofotes, eu quero mudanças e quero viver num país onde um garoto negro, com caderno na mão e esperança no peito, possa caminhar sem medo, por mim, pela minha mãe, pelos meus amigos, por todos que carregam a pele como escudo e história. O Brasil precisa acordar antes que o silêncio nos enterre vivos. Em menos de uma hora, a carta foi publicada em portais de notícias, retransmitida nos principais telejornais do país, lida em plenária por uma deputada negra emocionada e colada em murais de escolas públicas e universidades. Professores passaram a lê-la em sala antes da aula. Mães choraram ao ouvi-la. Jovens se viram nela como num espelho doloroso, mas necessário. Em Porto Belo, na entrada do Colégio Estadual Getúlio Vargas, onde Luiz estudava, os alunos improvisaram uma faixa com um trecho da carta em tinta preta. Eu não sou mais um, e ninguém que anda do meu lado é. No mesmo dia, a carta chegou à ONU. A relatora para questões de racismo e discriminação estrutural citou Luiz em uma conferência virtual, afirmando: a sabedoria de um jovem de 17 anos, agredido por um símbolo da justiça, nos lembra que dignidade não tem idade. Mas o racismo, infelizmente, tem raízes. Luiz ainda não voltara a essa escola, mas seu nome já circulava entre os convites para encontros com líderes, audiências públicas, convocações políticas. Ele não pediu para ser símbolo, mas sua dor virou voz, e o país, tão acostumado a calar histórias como a dele, agora se via forçado a escutá-lo. O silêncio, enfim, havia sido interrompido. Mas a luta, essa só começava. Dona Regina dos Santos nunca gostou de aparecer. Sempre foi mulher de bastidores. A que ouve mais do que fala. A que limpa antes do elogio chegar. A que se levanta antes do despertador tocar. Para os vizinhos, era a enfermeira firme que pegava plantões dobrados, a mãe que ia às reuniões mesmo de jaleco, e a mulher que sorria pouco. Não por frieza, mas por cansaço. Desde a agressão ao filho, não havia saído de casa. A janela da sala ficou fechada o tempo todo. As luzes apagadas na maior parte do dia. O mundo lá fora falava de Luiz como se fosse de todo mundo agora. Mas ali dentro, ele ainda era só seu menino. Seu bebê de voz fina que recitava as capitais do Brasil no corredor do hospital quando ela não podia deixá-lo em casa. Seu adolescente que chegava do estágio com cheiro de graxa, os olhos brilhando porque tinha desmontado um motor sozinho. Seu filho. Aquela tarde na estação não saiu da cabeça dela. O tapa doeu nela também. Não apenas pela violência, mas pela lembrança imediata de tudo o que ela sempre temeu. Desde que Luiz tinha 6 anos e um segurança o seguiu no mercado. Desde os 10, quando ele chorou porque um policial o empurrou sem motivo. Desde os 13, quando ela viu o medo crescer nos olhos dele ao cruzar com viaturas. Ela sabia.
Sempre soube. Ser mãe de um menino negro no Brasil é dormir com medo e acordar com o coração apertado. O país inteiro pode fingir que não vê, mas ela nunca pôde. Na manhã seguinte à carta de Luiz viralizar, ela foi surpreendida por uma ligação de uma rádio nacional. Queriam ouvir a mãe dele. Dona Regina hesitou. Disse que não queria entrevistas, mas à tarde, a jornalista ligou de novo. Disse que não queria manchete, só escuta. E foi aí que algo nela mudou. Era como se, pela primeira vez, estivessem dispostos a ouvir não só o que ela sentia, mas o que milhões de outras mães como ela também carregavam caladas. Naquela noite, sentada no sofá da sala, gravou sua fala com a câmera do celular. Sem maquiagem, sem ensaio. Só ela, uma camiseta simples, e a firmeza de quem cansou de engolir o grito. O vídeo durou pouco mais de 6 minutos, mas foi o suficiente para mobilizar o país de novo. Eu não vim aqui como especialista, nem como porta-voz de movimento nenhum. Eu sou mãe, e isso me basta. Eu pare o Luiz com dor, com esforço, com amor. Eu criei esse menino sozinha, acordando de madrugada, indo trabalhar doente, deixando comida pronta na geladeira, enquanto ele ainda dormia. Cada boletim escolar dele era uma vitória minha também. Cada vez que ele voltava para casa ileso, eu agradecia em silêncio, porque a gente aprende a agradecer quando nossos filhos só existem. Só chegam, só voltam. É pesado viver com esse medo. Naquele dia, quando aquele homem bateu no meu filho, ele não tirou só a dignidade do Luiz por alguns segundos. Ele confirmou todos os medos que eu carrego há anos. Ele desrespeitou não só um jovem, ele desrespeitou a mim. Desrespeitou todas as mães que criam seus filhos com as tripas, que seguram o mundo com a unha. E mais, ele mostrou que nesse país ainda tem gente que acha que pode levantar a mão contra um menino negro e sair impune. Pois não vai sair. Não porque somos poderosos, mas porque cansamos. Meu filho não pediu para ser símbolo de nada. Mas ele é, porque quando um jovem negro fala, ele está falando por todos os que nunca tiveram chance de dizer nada. E quando uma mãe como eu resolve falar, é porque não dá mais para ficar calada. O vídeo foi transmitido na íntegra no Jornal Nacional naquela mesma noite. Influenciadores, artistas, políticos, apresentadores, todos comentaram. Mas mais do que isso, mães anônimas começaram a mandar vídeos de apoio, mensagens de solidariedade, fotos dos filhos com frases como "Eu também sou filho da Dona Regina". Em comunidades do Rio, grupos de mulheres se reuniram para falar do medo que compartilham todos os dias. Em Salvador, uma vigília de mães negras foi organizada. Em Brasília, parlamentares pediram um projeto de lei com o nome Lei Luiz Henrique, contra abusos de autoridade com motivação racial. Dona Regina não buscava palco, mas encontrou algo maior: o direito de existir como voz. Naquela semana, ao sair pela primeira vez de casa com o filho para uma reunião no Ministério dos Direitos Humanos, foi aplaudida na entrada do aeroporto. Chorou e sussurrou no ouvido de Luiz: "Filho, olha o que a tua dor virou, que nunca mais seja em vão." Luiz a segurou pela mão. Não disse nada, mas naquele silêncio, agora tão cheio de significado, morava um pacto de memória, de coragem e de amor. Porque quando uma mãe negra fala, o país precisa escutar. Na manhã seguinte à divulgação da carta de Luiz e do vídeo emocionado da Dona Regina, um silêncio pesado pairava nos corredores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O ar estava carregado de tensão, como se cada parede, cada porta, cada gaveta soubesse que a tempestade havia chegado. Os colegas do juiz Osório Fernandes evitavam o seu olhar. Sussurros corriam pelos corredores, mas ninguém tinha coragem de falar alto. Pelo menos não até que a notícia oficial chegasse. Às 10 horas em ponto, a presidência do tribunal publicou uma nota curta, mas de impacto. Foi instaurado o procedimento disciplinar contra o juiz Osório Fernandes, em razão dos fatos ocorridos na tarde de ontem, envolvendo agressão a um cidadão durante sua saída da estação ferroviária de Porto Belo. A Corregedoria do Tribunal de Justiça acompanhará rigorosamente a apuração dos fatos. O juiz Osório Fernandes, que sempre se sentira imune,
começou a perceber que aquela manhã não seria igual a nenhuma outra. A ligação do presidente do tribunal, pedindo uma reunião urgente, soou mais como uma sentença que uma oportunidade de defesa. Seu telefone não parava de tocar. Jornalistas, advogados, colegas e, o que era pior, familiares de Luiz Henrique. O juiz tentou manter o controle, mas a pressão era sufocante. Em uma sala abafada, sem janelas, ele ouviu pela primeira vez o tom oficial que marcava o início do seu declínio. Senhor juiz, os vídeos e depoimentos são claros. O comportamento da senhora, guarda-ordem, não é compatível com a dignidade da magistratura. Vamos encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça para uma avaliação final, que poderá resultar em cassação da sua licença. Nos corredores do tribunal, havia medo. Medo de que o caso fosse só o começo de uma série de denúncias. Afinal, o Brasil inteiro assistia e exigia justiça. Mas a parte mais assustadora para o juiz não eram os juízes, era a sombra invisível que o cercava. Aquela voz interior que ele sempre negou, agora gritava mais alto que sua arrogância. A voz da culpa e do medo. Enquanto isso, na frente do tribunal, manifestantes começaram a se aglomerar. Era uma mistura de grupos sociais, movimentos negros, coletivos estudantis e cidadãos comuns que não aceitavam mais o racismo institucional. Faixas com os dizeres "Justiça para Luiz Henrique" e "Fim do racismo na justiça" tremulavam sob o céu cinza da cidade. No meio do turbilhão, o juiz recebeu uma carta, sem remetente, sem assinatura. Apenas um aviso frio e direto. Você não vai sair impune. Não aqui, não agora. O país está mudando. Se prepare para perder tudo. Era como se o próprio destino o perseguisse. Nas redes sociais, uma onda de acusações e denúncias contra ele e contra outros juízes com histórico suspeito tomava conta. E o nome do procurador-geral, Augusto Henrique dos Santos, crescia ainda mais como símbolo da luta contra o sistema racista. A polícia foi acionada para garantir a segurança do juiz, que passou a viver sob escolta permanente. O homem que antes andava com o peito estufado, agora olhava para trás a cada passo, temendo por sua integridade. Em sua casa, as janelas tinham grades e câmeras foram instaladas. Tudo isso transformou sua rotina em um pesadelo. A sensação de ser caçado se tornou real. E não por agente do Estado, mas pelo peso esmagador da própria consciência e do clamor público. No tribunal, juízes aliados tentavam acalmar os ânimos, mas as fissuras na instituição se aprofundavam. Cada novo depoimento que surgia contra ele era uma punhalada em sua reputação. No fim do dia, quando as luzes da cidade começaram a apagar, o juiz Osório Fernandes se trancou em seu escritório. A solidão era esmagadora. Ele olhou para o rosto refletido no vidro da janela. Um homem envelhecido, derrotado, que sabia que o que vinha pela frente não era apenas uma punição formal. Era uma sentença moral, social e histórica. O telefone tocou uma última vez naquela noite. Era a secretária do CNJ, avisando que na manhã seguinte começaria o julgamento público e formal. Era o início da ruína definitiva. No mesmo instante, do outro lado da cidade, Luiz Henrique e Dona Regina dormiam, exaustos, mas com a esperança, pela primeira vez, brilhando mais forte que o medo. Porque naquele momento, a justiça começava a ser mais do que um sonho distante. Na manhã que antecedeu o julgamento no Conselho Nacional de Justiça, o ar parecia carregado de uma tensão quase palpável. Desde as primeiras horas, a entrada do prédio estava tomada por jornalistas, fotógrafos, ativistas e cidadãos comuns. Todos ansiosos para testemunhar um momento que prometia ir muito além de uma mera sessão administrativa. Era um episódio que questionava as raízes profundas do racismo institucional brasileiro, e cada pessoa ali sabia que a história seria escrita ali, diante daqueles olhares atentos. Luiz Henrique chegou acompanhado da mãe, Dona Regina, que com os olhos vermelhos segurava firme a mão do filho. Ela parecia exaurida, não apenas pela luta que travavam, desde o tapa recebido na estação, mas pela tensão de um país inteiro
observando sua família. Do outro lado, Osório Fernandes entrava com passos pesados, cercado por advogados e assessores. Seu rosto fechado denunciava o peso da acusação que lhe pesava na consciência. Ao abrir a sessão, o presidente do CNJ destacou que o episódio ultrapassava o caso individual. Era o reflexo cruel de uma falha sistêmica que não podia mais ser ignorada. A magistratura, dizia ele, precisava se mostrar não apenas tecnicamente correta, mas ética, sensível e, sobretudo, justa. Augusto Henrique dos Santos, procurador-geral de Justiça e pai de Luiz, tomou a palavra com a calma e a firmeza que o cargo exige, mas com uma emoção contida que todos podiam perceber. Este julgamento não é apenas uma busca por justiça para meu filho. É uma convocação para que a sociedade brasileira reconheça o racismo institucional, um câncer silencioso que corrói as estruturas de poder e exclui milhões de cidadãos por sua cor de pele. Não se pode mais fechar os olhos. Na sequência, foi exibido o vídeo do ocorrido, em que o tapa desferido por Osório Fernandes sobre Luiz Henrique pode ser visto claramente. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som abafado das respirações e de alguns murmúrios. O impacto era forte, a agressão inexplicável, e a vítima, um jovem cuja imagem transbordava dignidade, apesar da humilhação sofrida. Luiz Henrique subiu à tribuna para prestar seu depoimento. A voz era firme, embora carregada de emoção. Contou sobre sua rotina, sua luta diária, seus sonhos e o instante em que sentiu a mão do juiz cortar seu rosto. Eu não sou invisível, eu não sou um problema. Eu sou um jovem negro que quer viver com dignidade, que quer aprender, crescer e ser respeitado. O que mais me doeu não foi o tapa, mas o silêncio que se seguiu. O silêncio dos que viram e não fizeram nada. O silêncio que é cúmplice do racismo. Enquanto Luiz falava, os olhos de Dona Regina se enchiam de lágrimas. Não eram só lágrimas de dor, mas também de orgulho pelo filho que ali se mostrava forte. Um exemplo de resistência e coragem. Quando chegou a vez do juiz Osório, ele tentou se justificar. Suas palavras soavam vazias diante do clamor por justiça que tomava conta da sala. Falou em mal-entendido, em ação precipitada. Tentou argumentar que sua ação foi uma resposta a uma ameaça, mas ninguém acreditou. Era impossível justificar um tapa no rosto de um adolescente negro por um motivo tão banal e injustificável. Enquanto isso, as ruas das principais cidades do Brasil já estavam tomadas por protestos e manifestações. No Rio de Janeiro, jovens de todas as classes sociais e cores marchavam pelas avenidas, com cartazes que clamavam por justiça, igualdade e o fim do racismo estrutural. Em Brasília, líderes de movimentos sociais ocupavam as praças em solidariedade a Luiz Henrique e sua família. Salvador, a capital com uma das maiores populações negras do país, fervilhava em debates, rodas de conversa e atos públicos. As redes sociais fervilhavam com vídeos, hashtags e mensagens de apoio. O nome de Luiz Henrique se tornou símbolo de uma luta que muitos jovens negros já travavam, mas que até então carecia de um rosto para representá-la na mídia tradicional. Na imprensa, o caso ganhou espaço em todos os veículos, dos grandes jornais aos canais de televisão. Reportagens especiais abordavam a questão do racismo institucional no Brasil, mostrando estatísticas alarmantes sobre a desigualdade racial no sistema judiciário, na polícia, nas escolas e no mercado de trabalho. No meio desse turbilhão, Luiz Henrique passou a receber convites para falar em universidades, eventos culturais e programas de televisão. Ele, que até pouco tempo era um jovem discreto, dedicado aos estudos e ao trabalho, tornou-se um porta-voz inesperado, carregando nas costas o peso e a esperança de toda uma geração. Dona Regina, apesar da exaustão física e emocional, nunca deixou de estar ao lado do filho. Para ela, aquela batalha era muito maior que o episódio do tapa. Era a luta pelo direito de Luiz e de todos os jovens negros de serem tratados com dignidade e justiça. Para Osório Fernandes, a vida mudara drasticamente. O afastamento imediato do cargo foi apenas o começo de uma queda vertiginosa.
Ele perdeu prestígio, amigos influentes começaram a se distanciar, a mídia expôs seus atos com veemência, e os processos de cassação e investigação se acumulavam. Mas o que mais o assombrava era o despertar da sociedade. O Brasil, que por décadas silenciara diante de casos como aquele, agora clamava por mudanças profundas. O tapa que ele deu em Luiz Henrique não foi apenas um ato isolado de violência. Foi o estopim que revelou um sistema doente, uma estrutura que precisa ser reformada urgentemente. Ao final daquele dia exaustivo, enquanto a cidade começava a se acalmar, Luiz Henrique olhava pela janela do apartamento da mãe. Pensava no futuro, nos desafios e na responsabilidade que agora carregava. Sabia que o caminho seria longo e árduo, mas pela primeira vez, sentia que sua voz podia, de fato, fazer a diferença. Ele não queria apenas justiça para si, mas para todos aqueles que já sofreram em silêncio, vítimas de um racismo invisível mais mortal. E naquela noite, a história do jovem negro que tomou um tapa injusto e transformou a dor em luta ecoava forte por todo o Brasil como um grito de resistência, coragem e esperança. Enquanto a sessão no Conselho Nacional de Justiça avançava, o calor do sol entrava pelas janelas do salão principal, refletindo a pressão crescente que pairava no ar. Todos sabiam que não se tratava apenas da defesa ou condenação de um juiz, mas de um julgamento simbólico para uma nação que, por vezes, se recusa a encarar as próprias feridas. Cada palavra proferida, cada olhar trocado, carregava o peso de décadas de silêncio e invisibilidade. Luiz Henrique não era apenas um rapaz que havia sido agredido. Ele era o rosto vivo das estatísticas alarmantes que mostravam a desigualdade racial entranhada no sistema judiciário brasileiro. Pesquisas recentes indicavam que pessoas negras tinham muito menos acesso à justiça, sofrendo preconceitos e condenações mais severas. Para muitos ali presentes, o caso de Luiz era a confirmação da urgência de mudanças estruturais. A fala do jovem foi um dos momentos mais comoventes. Com a voz firme, apesar do nervosismo visível, ele falou sobre sua rotina, os sonhos que mantinha e a dor da humilhação pública. Eu sonhava com um futuro diferente, mas aquele tapa me lembrou que, para muitos, eu sou apenas um corpo negro em uma sociedade que ainda insiste em não me enxergar como ser humano completo. Dona Regina, sentada ao lado, sentia o coração apertado. A cada palavra do filho, ela revivia as noites em claro, os dias duros de trabalho para pagar contas, o medo constante do preconceito e da violência. Queria poder protegê-lo do mundo, ela pensava. Mas mais do que proteção, ele precisa de justiça. Quando chegou a vez de Osório Fernandes, sua postura fria e arrogante começou a desmoronar sob o escrutínio público. Ele tentou se justificar dizendo que foi um ato isolado, fruto de uma interpretação errada do comportamento de Luiz. Mas a verdade era que, no fundo, ele não via o jovem como um cidadão igual. O preconceito, disfarçado em autoritarismo e estereótipos, havia falado mais alto. Após o encerramento dos depoimentos, os conselheiros se reuniram em plenária fechada. As câmeras foram desligadas, mas o clima era de decisão histórica. Alguns membros, conhecidos pela visão tradicionalista, tentavam minimizar o caso, dizendo que seria um erro macular a imagem da magistratura por um episódio isolado. Outros, mais conscientes, defendiam punições rigorosas e reformas profundas para erradicar o racismo dentro dos tribunais. Do lado de fora, milhares de manifestantes faziam vigília. A multidão, composta por estudantes, profissionais, ativistas e famílias, mantinha velas acesas, faixas e cartazes que clamavam por igualdade e justiça. Havia música, discursos improvisados e lágrimas compartilhadas. O Brasil, finalmente, parecia despertar para a luta contra o racismo estrutural. Enquanto isso, nos bastidores do poder, a situação de Osório se complicava a cada hora. A imprensa investigava seu histórico e descobriu denúncias antigas, muitos processos arquivados, decisões polêmicas e um padrão de comportamento que indicava preconceito, não apenas racial, mas de classe. Políticos e juízes influentes começaram a distanciá-lo publicamente,
numa tentativa de preservar a imagem da instituição. Augusto Henrique dos Santos, o pai de Luiz e procurador-geral, usava seu cargo para exigir transparência e rigor na investigação. Em entrevistas e pronunciamentos oficiais, falava com firmeza e emoção, pedindo que o episódio servisse de alerta para que o Estado brasileiro enfrentasse o racismo sem medo ou subterfúgios. Sua atuação corajosa fortaleceu ainda mais a mobilização social e política em torno do caso. Porém, o desgaste emocional na família Santos era imenso. Dona Regina sentia que a exposição pública trazia uma mistura cruel de justiça e vulnerabilidade. Luiz, apesar de se tornar uma voz respeitada, enfrentava noites de insônia, ansiedade crescente e o medo constante de represálias. Eles recebiam mensagens de apoio, mas também de ódio, ameaças anônimas e ataques velados nas redes sociais. Luiz parou de sair sozinho à noite, mudou seus hábitos e evitava lugares públicos para não ser reconhecido como aquele menino do tapa. Mesmo com a repercussão positiva, a insegurança e o trauma permaneciam como sombras pesadas em sua vida cotidiana. Por outro lado, a agressão sofrida por Luiz foi um catalisador para mudanças profundas na opinião pública. Universidades passaram a incluir debates sobre racismo estrutural nos currículos. Escolas iniciaram programas de conscientização racial e instituições do judiciário começaram a revisar seus protocolos de conduta e capacitação antirracista. ONGs e movimentos sociais usaram o episódio para pressionar por leis mais rigorosas contra o racismo e por maior diversidade nas carreiras jurídicas. O caso também inspirou reportagens investigativas que revelaram casos semelhantes de violência e discriminação dentro do sistema, gerando um movimento nacional de denúncias. Em meio a esse turbilhão, o juiz Osório Fernandes vivia o que muitos chamavam de queda em desgraça. Isolado, afastado e com seu nome vinculado a um escândalo nacional, ele enfrentava um processo de cassação e diversas investigações criminais. Sua reputação destruída, ele lutava para tentar se justificar, mas o peso do preconceito e da agressão parecia irremediável. Em sua casa, sozinho, Osório refletia sobre sua trajetória. Recordava dos dias em que acreditava que sua autoridade era intocável, mas agora entendia, tarde demais, que o mundo mudara, ou estava mudando, e que o racismo que ele representava não seria mais aceito. O medo da humilhação pública e o desprezo crescente o consumiam. Enquanto isso, para Luiz Henrique, aquela luta que começou com um tapa se transformou em uma missão de vida. Ele sabia que sua história não terminaria ali, mas que agora fazia parte de algo maior. A construção de um Brasil mais justo, onde nenhum jovem negro precisaria mais sentir vergonha ou medo só por existir. A dor daquela tarde na estação se transformou em combustível para uma revolução silenciosa. Uma revolução de consciência, coragem e esperança que, afinal, começava a atravessar as barreiras do silêncio e da invisibilidade. E assim, em meio à dor e à luta, uma nova página da história brasileira começava a ser escrita. Não por quem julgava, mas por quem resistia. Um jovem negro que ousou dizer não ao silêncio e sim à justiça. Nos dias que se seguiram à sessão do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil inteiro parecia respirar na mesma sintonia. A expectativa pelo desfecho de um caso que ultrapassava a agressão física para tocar o coração do racismo estrutural que ainda corrói o país. Os advogados de Luiz Henrique, um grupo formado por especialistas em direitos humanos e ativistas negros, não apenas apresentaram provas irrefutáveis da conduta abusiva do juiz Osório Fernandes, mas também levantaram um retrato mais amplo da discriminação cotidiana que pessoas negras enfrentam na justiça brasileira. Relatórios estatísticos, testemunhos emocionados e até análises sociológicas compuseram a linha de argumentação que foi recebida com atenção por parte da mídia e do público. Enquanto isso, Osório se defendia com uma frieza cada vez mais desconcertante, alegando excesso de zelo e má interpretação dos fatos. Sua narrativa, desgastada, descolada da realidade da maioria, não convenceu o CNJ nem a opinião pública.
O processo de cassação de sua magistratura foi iniciado com celeridade, e o procurador-geral Augusto Henrique dos Santos usou todo o prestígio e poder de seu cargo para pressionar por justiça verdadeira e irrestrita. Ele sabia que o impacto do caso ultrapassava o seu filho, que era a ponta visível de um iceberg de desigualdades enraizadas. Nas ruas das grandes cidades, do Rio de Janeiro a São Paulo, de Salvador a Brasília, manifestações fervilhavam diariamente. Jovens, negros e brancos se uniam em marchas pacíficas, debates públicos e atos culturais que reivindicavam o fim do racismo institucionalizado. A pressão popular fez com que deputados e senadores promovessem audiências para discutir a pauta da igualdade racial e a necessidade urgente de reformas no sistema judicial. Entretanto, o processo também expôs a resistência de setores conservadores da sociedade e do próprio judiciário. Alguns juízes e políticos usaram os meios de comunicação para desacreditar Luiz e sua família, insinuando que o episódio teria motivações políticas ou familiares, numa tentativa de diminuir a força do movimento que começava a tomar corpo. Apesar disso, Luiz Henrique sentia o apoio de milhares, e isso o fortaleceu. Em sua rotina, porém, as coisas não eram fáceis. O jovem precisou afastar-se do estágio para se dedicar ao processo, o que gerou dificuldades financeiras e um peso maior sobre a mãe, Dona Regina, que redobrava seus turnos nos hospitais para manter a casa. As noites, antes tranquilas, agora eram palco de medos e inseguranças. Luiz tinha receio de represálias anônimas, ataques virtuais e até mesmo agressões físicas, e se sentia vulnerável diante da exposição. Para enfrentar isso, buscou ajuda psicológica, onde aprendeu a canalizar a ansiedade em força para sua luta. Sua carta aberta, que viralizou no país, serviu como um farol para muitos jovens negros que se viam refletidos naquela história. Escolas começaram a organizar rodas de conversa para debater racismo e preconceito, enquanto ONGs criavam campanhas de empoderamento para fortalecer a autoestima da juventude negra. Aos poucos, Luiz Henrique começou a perceber que sua dor poderia se transformar em potência. Apesar das dificuldades, ele voltou aos estudos com ainda mais determinação, agora como símbolo de resistência e esperança. Sua imagem, antes marcada pela humilhação pública, ganhou contornos de inspiração. Ele participou de palestras, congressos e debates, levando sua voz para lugares que antes pareciam inacessíveis para um jovem negro de periferia. Com o apoio de uma rede de solidariedade que incluía ativistas, artistas, acadêmicos e até políticos comprometidos com a causa racial, Luiz conseguiu uma bolsa integral para ingressar na universidade pública, concretizando seu sonho de cursar engenharia elétrica. Na sua comunidade, ele passou a ser um exemplo vivo de que, mesmo diante da injustiça, a coragem e a resiliência podem transformar o destino. Dona Regina, que acompanhou de perto cada passo da batalha judicial, sentia orgulho do filho, mas também uma tristeza silenciosa pelo que ele teve que suportar. Para ela, a luta era coletiva, e a vitória, mesmo que simbólica, era uma conquista de toda a comunidade negra, que há séculos enfrentava o peso do preconceito. O escândalo envolvendo o juiz Osório Fernandes abriu uma crise sem precedentes no judiciário estadual e reverberou por todo o país. Pressionado pela opinião pública, o Conselho Nacional de Justiça tomou medidas duras contra o magistrado, que acabou afastado de suas funções com a perda definitiva da carreira. Mas a situação ultrapassava um indivíduo. Exigiu debates profundos sobre a cultura institucional do judiciário, revelando práticas discriminatórias, ausência de diversidade e falta de mecanismos eficazes para combater o racismo interno. Diversos tribunais iniciaram revisões de seus códigos de conduta, implementaram treinamentos antirracistas obrigatórios para juízes e servidores e criaram comissões permanentes para monitorar e prevenir abusos de poder e discriminação. No Congresso Nacional, parlamentares negros e aliados conseguiram aprovar projetos de lei que fortaleciam a política de cotas para ingresso nas carreiras públicas, inclusive na magistratura,
e ampliavam o acesso à educação superior para jovens negros em todo o país. ONGs e movimentos sociais ampliaram sua presença nas discussões, atuando como fiscais e interlocutores entre a sociedade e o Estado, para garantir que as mudanças fossem reais e efetivas. Anos depois do episódio que chocou o país, Luiz Henrique se formou engenheiro e, com orgulho, abriu sua própria empresa de tecnologia focada em soluções para a área da saúde pública. A empresa empregava jovens negros e mulheres de comunidades periféricas, transformando a experiência dolorosa em oportunidade e inclusão. Dona Regina se aposentou, mas nunca deixou de participar das mobilizações por direitos e justiça racial. Augusto Henrique continuou sua carreira pública, mas dedicando parte do seu trabalho a programas que promoviam a equidade racial no serviço público. O Brasil, ainda longe de ser um país livre do racismo, dava passos importantes rumo a uma sociedade mais justa e igualitária. A história de Luiz Henrique tornou-se um símbolo, contada em livros, documentários e debates, uma lembrança poderosa de que a mudança só acontece quando a voz dos oprimidos é ouvida e quando o silêncio é rompido. E a lição mais dura ficou clara. A justiça não pode ser seletiva, nem cega, apenas para aqueles que a sociedade menos valoriza. O Estado precisa garantir dignidade e respeito para todos, sem exceção. O caso de Luiz Henrique dos Santos não foi apenas um evento isolado. Ele foi um espelho, cruel e inescapável, da realidade que milhões de brasileiros vivem todos os dias. O tapa que ressoou na estação de trem do Rio de Janeiro reverberou não só contra a face de um jovem, mas contra o tecido social, as estruturas de poder e os alicerces de uma democracia ainda por se consolidar. O Brasil, um país marcado por uma história de escravidão, exclusão e racismo estrutural, viu-se forçado a encarar, em meio a câmeras, redes sociais e manifestações, aquilo que muitos preferiam ignorar. O racismo institucional está vivo, pulsante e muitas vezes invisível para quem não é diretamente afetado. O episódio expôs a brutalidade que vai além do gesto físico. O tapa que Luiz recebeu foi o símbolo de uma violência muito maior. Aquela que não deixa marcas no corpo, mas corrói a alma. A violência silenciosa do preconceito diário, das oportunidades negadas, das portas fechadas antes mesmo de serem abertas, da suspeita injusta que acompanha os negros em cada esquina, em cada sala de aula, em cada tribunal. Essa violência que Luiz sentiu ecoa em milhares de outras histórias que jamais chegam às manchetes. Jovens negros que são barrados na escola, adultos que sofrem discriminação no emprego, famílias que vivem sob o medo constante do encarceramento arbitrário ou da violência policial. A ferida aberta naquele dia abafado do Rio de Janeiro é a mesma que sangra em tantos outros cantos do país, onde o silêncio é cúmplice e a negação do problema é parte do problema. O caso também jogou uma luz incandescente sobre o sistema judicial brasileiro, revelando sua face contraditória. A promessa de justiça para todos versus a realidade de um sistema que reproduz privilégios e desigualdades. A saída do juiz Osório Fernandes, apesar de necessária, foi apenas o começo de um debate que permanece longe do fim. Afinal, como garantir que o judiciário reflita a diversidade da população? Que mecanismos podem coibir o abuso de poder, o racismo velado, os preconceitos internos? E mais, como impedir que as instituições que deveriam proteger a cidadania sirvam como instrumento de opressão? Essas perguntas ainda ecoam nos corredores dos tribunais, nos gabinetes dos políticos, nas conversas entre cidadãos conscientes. O episódio criou um momento de ruptura, mas também de mobilização. As ruas cheias de vozes que pediam justiça eram um grito coletivo. Não apenas contra aquele juiz, mas contra um sistema inteiro que exclui e marginaliza. Porém, não se pode ignorar a reação contrária, a resistência daqueles que se sentem ameaçados pelas mudanças. A polarização crescente, o discurso de ódio alimentado por setores conservadores, o negacionismo do racismo como fenômeno estrutural,
Tudo isso compõe o cenário que torna a luta pela igualdade ainda mais árdua. A batalha pela justiça racial no Brasil não é apenas de negros e negras. É de toda a sociedade que quer um país menos violento, mais justo, mais humano. O futuro, como sempre, permanece incerto. A história de Luiz Henrique é um marco, mas não uma vitória definitiva. A justiça, a igualdade e o respeito são conquistas diárias que exigem vigilância constante e coragem para enfrentar o desconforto da mudança. Por outro lado, há sinais de transformação. O crescimento do ativismo negro, a conscientização crescente nas escolas, as políticas públicas voltadas para a inclusão, a presença cada vez maior de negros em espaços de poder e decisão. Tudo isso aponta para uma luz tênue no fim do túnel. Luiz Henrique, com sua trajetória de dor, resistência e superação, tornou-se mais do que um símbolo. Tornou-se um lembrete de que a mudança é possível, mas depende do engajamento de cada um. Quando Luiz disse que o silêncio era o cúmplice mais fiel do racismo, ele apontou para um dos maiores obstáculos à transformação social: o silêncio das instituições, das pessoas, das comunidades. É nesse silêncio que o racismo encontra terreno fértil para se reproduzir. Nas omissões, nas invisibilizações, nas pequenas ações cotidianas que perpetuam desigualdades. Que a voz de Luiz Henrique inspire não só aqueles que enfrentam o racismo, mas todos que acreditam na justiça. Que transforme o silêncio em diálogo, o medo em coragem, a dor em ação. Porque só assim, mesmo em um país marcado por tantas contradições e dores, será possível construir um futuro onde ninguém precise temer ser visto como menos, onde o respeito seja a regra e não a exceção. Meses após o episódio que abalou o país, Luiz Henrique caminhava por um campus universitário diferente do que havia sonhado naquelas noites solitárias de dúvida. Agora, ele era estudante de engenharia elétrica na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não mais um sonho distante, mas uma realidade conquistada a pulso. A visibilidade do caso trouxe consequências duras, mas também oportunidades inesperadas. Bolsas de estudo, convites para palestras, mentorias com profissionais engajados na luta contra o racismo. Tudo isso abriu portas que antes pareciam fechadas para ele. Mas mais do que isso, Luiz encontrou uma voz. Uma voz que não era só dele, mas de milhares que há muito tempo buscavam ser ouvidos. Ao lado da mãe, Dona Regina, que já não precisava mais se preocupar com o custo do curso, Luiz aprendeu a transformar a dor em combustível para a mudança. A relação com o pai, Augusto Henrique, se fortaleceu e juntos decidiram criar um projeto social que oferecesse apoio a jovens negros da periferia, com foco em educação, orientação profissional e combate à discriminação. Luiz continuou a estudar, a sonhar, mas agora com a certeza de que sua história poderia abrir caminho para outros. Não havia esquecido o tapa, nem a humilhação, mas escolheu não carregar esses momentos como feridas abertas. Em vez disso, usou-os como cicatrizes de guerra, símbolos de resistência. Em uma solenidade na universidade, quando recebeu uma menção honrosa por seu desempenho acadêmico e ativismo, Luiz discursou diante de uma plateia emocionada. Não escolhi ser o garoto do tapa, mas escolho ser o jovem que não se calou, que não desistiu, que acredita num Brasil onde todos tenham o direito de sonhar e ser respeitados. Disse com a voz firme e os olhos brilhando. O futuro continuava incerto, o caminho cheio de obstáculos. Mas Luiz Henrique sabia que havia dado o primeiro passo para uma vida onde a dignidade e o respeito seriam suas maiores conquistas. E, por mais que o mundo ainda fosse desigual, ele agora fazia parte daqueles que se recusam a aceitar a injustiça como destino. Sua luta era, na verdade, a luta de muitos, e juntos poderiam transformar o silêncio